A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Em 1 João capítulo 1, versículo 8, nos ensina, se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nós enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Depois vocês tomam nota, 1 João capítulo 1, do 8 até o 10. É lindo. A certeza que temos que Deus ensina, fala, exorta, edifica por meio de sua palavra. E o servo de Cristo, para ter comunhão com Deus em Cristo, aí o servo genuíno, autêntico e verdadeiro, não é aquele que esconde seus pecados, nem os justifica, mas confessa a Deus em Cristo, implora o perdão, a misericórdia, arrependido, e para receber o perdão e a purificação pelo sangue de Cristo. É. E a iniquidade faz separação entre o homem e Deus. E a única condição para um homem ter comunhão com Deus é reconhecer seu pecado e confessá-lo. Confessá-lo a Deus em Cristo, pedir perdão, falar com Ele, Senhor, socorro, me ajuda, eu errei, eu pequei. E quando as pessoas errarem com você, te ofender, você tem que o que? Perdoar, amar essas pessoas, não deixar o que a mácula, a sujeira envaidece seu ser, isso trazendo o que? Separação de Deus, tem que pedir perdão a Deus, se possível consertar com essa pessoa, amar essa pessoa e fazer o bem não olhando a quem. E antes de nós termos aí também comunhão com Cristo, com Deus, igual eu disse, nós precisamos o que? Ser perdoados e purificados. É, e a condição do perdão é se nós confessarmos, como eu tinha dito antes. E o que talvez você pergunta assim, o que é confessar pecado, James? Olha, é concordar com Deus que nós erramos, que nós pecamos, que somos pecadores e que temos cometido pecados. E assim o que? Verbalizando aí essa concordância aí com angústia, tristeza, pesar, em vez de negar o pecado ou escondê-lo. Então nós devemos o que? Admitir a nossa culpa e confessar os nossos erros. Hoje cedo fui dar aula para um aluno nosso lá e ele chegou em mim e falou assim, ó James, eu cuspi na minha mãe, queria bater nela e eu já conversei com ele dentro da palavra de Deus, fui falando com ele com jeito, tal. O amor de Deus em relação com o homem, a questão o filho que desobedece pai e mãe, fui se ensinando para ele. Aí até chegar ao acordo que mostrei para ele que ele tinha errado, mediante o que é a palavra de Deus. Aí depois eu perguntei ele se ele estava arrependido, ele disse que não estava. Olha só, é complicado. Então assim, muitas pessoas erra, peca, conhece a palavra e parece que a palavra não faz efeito, porque a pessoa não arrepende, não deixa o que? O pecado. E a base do perdão, Deus o que? Ele é fiel e justo para nos perdoar. E a garantia e a segurança do perdão estão no caráter fiel do justo Deus compassivo. Ele está aí para nos perdoar. Ele nos ensina para nós perdoar 70 vezes 7 o próximo. E eu creio que Deus nos perdoa mais do que isso por dia. Mais do que isso, Deus nos perdoa. E Deus ama quando aquela pessoa arrepende e deixa o pecado. E a segurança da salvação não está edificada sobre o frágil alicerce da confiança humana, mas sobre a rocha, fraga, rocha que é Cristo, firme na pessoa Cristo, o Senhor, Senhor homem, Deus, o eterno e suas promessas. E Cristo é fiel às suas promessas e também é justo para não aplicar em nós o castigo dos mesmos pecados. Ele perdoa, está perdoado. E eu falo os mesmos pecados que Jesus carregou também sobre o corpo ali no madeiro, E se você arrependeu, deixou, Deus te perdoou. Agora você tem que receber também o perdão, você mesmo se perdoar, porque muitas das pessoas não se perdoam. Recebe o perdão de Deus, só que o que? Parece que ainda fica escravizado no passado. E Cristo é fiel para perdoar porque ele cumpre a sua aliança, o seu pacto e sua promessa de sua promessa o quê? De não mais lembrar deles, lançar o quê? Na eternidade do esquecimento. E o juiz de toda a terra aí, o Senhor criador de toda a terra, ele desfaz o nosso pecado aí, né? Pode ser o mais leviano, ele desfaz.
E a cruz do Calvário é de fato o que? Absolutamente a única base moral que é Cristo, sobre o qual ele pode perdoar é Cristo. Ele perdoa os nossos pecados ali pelo sangue de Cristo. Ali Cristo derramou seu sangue para que nós pudéssemos que ser limpo, ser a propiciação aí pelos nossos pecados, a base, o eixo aí de perdão. E devemos tomar posse do perdão e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça só em Cristo. Toma posse do perdão em Cristo, a salvação em Cristo, a redenção em Cristo, a vida eterna. E Deus lava por fora e purifica por dentro. Ele não coloca mais nossos pecados em nossa conta e Deus limpa, Jesus limpa pelo sangue do Cordeiro. E o verbo perdoar e descreve o que? O ato de cancelar uma dívida e pagar aí pelo devedor. Purificar se refere o que? A fazer do pecado aí alguém aí, fazer da pessoa pecador alguém santo, de modo que possa ter comunhão com Cristo, pelo sangue de Cristo, através da pessoa de Cristo. Então a ordem, a manchete de Deus é arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel para nos perdoar, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu concluo dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Só que nós temos que o quê? Buscar a Deus enquanto se pode achar e evitar o erro, o pecado. Pedir a Ele força, poder para nós vencer o pecado. Amém? Vencer o quê? O diabo, os principados, potestades e vencer a nós mesmos, porque o ser humano é um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Às vezes o certo que ele quer fazer não faz e sempre o errado. É a misericórdia de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe todos aí. Um beijo no coração. Paz.